os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante o chão, diga o amor, quero de volta,
glória a Deus. Irmão, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor aqui mais uma vez. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos, meu Deus. Agradecemos, ó Pai, por esta maravilhosa e riquíssima oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai. Ó Deus, como igreja, como corpo, ó meu Deus, meu Pai, do Senhor, que é o cabeça, meu Deus, meu Pai, que rege, Senhor, todos nós, como membros. Ó meu Deus, meu Pai, nos incentiva a cada dia pelo Teu Espírito Santo a prosseguirmos, Senhor, à frente, Pai. Ó Deus, por isso que a Tua palavra nos diz que as portas do inferno não prevalecem. Ó meu Deus, meu Pai, contra a Tua igreja, Pai. E cada um de nós, Senhor, estamos em comunhão. Meu Deus, meu Pai, somos igreja do Senhor, Pai. Por isso, meu Deus, meu Pai, continua conosco, fala nossos corações, revela a Tua palavra a nós, Senhor. Só o Teu Espírito Santo, Senhor, pode revelar. Ó Deus, e dá, Senhor, meu Deus, meu Pai, a certeza e a convicção, Senhor, a Tua mensagem para nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. E amém. Vamos poder sentar, louvar-se a Deus. Meus irmãos, pude ensino hoje, né? E eu louvo a Deus, irmãos, pelo pude ensino. Pude ensino é o alicerce do crente, é o alicerce do cristão. E hoje eu estava orando ao Senhor, aleluia, como de costume, e falando com o Senhor algumas coisas. Eu falei, Senhor, qual que é a palavra que o Senhor quer nos ensinar nessa noite? E o Senhor, irmãos, foi tão tremendo, Ele falando com o Senhor ali sobre algumas coisas, porque às vezes, irmãos, ou muitas vezes a nossa bênção é tão próxima de nós, só que nós não entendemos ainda o básico, né? E ali eu fiquei falando com o Senhor, e eu falei, Jesus, 3 anos sempre andaram com o Senhor e não puderam absorver e tiveram que passar por uma experiência. Aí o Espírito Santo Deus falou comigo, meu filho, se a memória estiver cheia, como que vai receber alguma coisa? E muitas vezes, nós, no século 21, aleluia, no meio da correria, no meio de tanta coisa, a nossa mente muitas vezes está cheia de tanta coisa, irmãos. Aleluia, o Senhor pede muitas vezes para nós esvaziar nós de nós mesmos, esvaziar nós das nossas preocupações, das nossas ansiedades, tudo aquilo, irmãos, aleluia, que impede o Espírito Santo de Deus revelar, aleluia, qual é a boa e perfeita vontade de Deus para nós. Eu falei, amém, Jesus, aleluia. Ele diz aqui nesse tema, como está a sua memória? Tem espaço aí para receber? Como está, irmãos? Sabe, hoje, aleluia, eu precisava de uma fatura, e eu falei, meu Deus, você vai ter essa fatura e tal, aquela coisa. E quando eu fui dar uma olhadinha no meu e-mail estava cheio a caixa. E às vezes, irmão, aleluia, Deus quer revelar coisas para nós, e Deus quer nos dar coisas para nós, mas nós não recebemos porque estamos com a memória cheia, irmãos, estamos com a caixa cheia. Aleluia, eu fiquei assim maravilhado com o Senhor. Aleluia, eu te pergunto, como está a sua memória? Como está, irmãos? Como está a sua CPU? Como está o seu cartão de memória? Como estão os seus 4, 8, 6 GB RAM de memória do seu celular? Como está aí o espaço do seu celular? Aleluia, como está aí, aleluia, sobre a sua vida? Aleluia, o espaço que o Senhor quer revelar coisas profundas no seu coração. Como que está, irmãos? Olha só, e olha essa coisa interessante, Deus me deu. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e o juízo que mandou o Senhor, vosso Deus, para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Agora vamos lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Louvado a Deus. Irmãos, aleluia, você pegou aí já o mistério? Amém? Você pegou? Ó, não estejais inquietos por coisa alguma. Aleluia. Por que, irmãos? Quando eu estou inquieto, não consigo receber nada. É a mesma coisa, irmãos, aleluia. A minha esposa às vezes está falando na cozinha, eu
Senhor. Nosso Deus é o único Senhor. Sim, amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Irmãos, é aqui que eu queria chegar. Primeiro Deus ordena. Aí depois Deus fala, me ama. Irmão, como que eu vou amar alguém que está me mandando? É porque, irmãos, com Deus é diferente. Quando nós obedecemos ao Senhor na caminhada, irmãos, Ele vai acrescentando em nós o amor. Aleluia, o amor, irmãos, entenda bem. Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Primeiro, aleluia, primícia. E o que mais? O teu irmão como a ti mesmo. Mas primeiro ao Senhor. Primeiro ao Senhor, aleluia, do que? Muitas das vezes as minhas obrigações, aleluia, como talvez, irmão, cidadão. Ou, aleluia, também, irmãos, naquilo a qual me foi confiado. Ou seja, irmãos, me foi confiado algo. Mas eu começo a amar mais esse algo do que ao Senhor. Irmãos, é um perigo. Se eu amar mais a igreja do que o Senhor, irmãos, eu estou errado. Eu preciso voltar para trás. Eu preciso, aleluia, me encontrar de novo com o Senhor. Porque, irmãos, amando o Senhor primeiro, irmãos, o Senhor vai dar resposta e direção para todas as coisas. Então, irmãos, tem um princípio, tem uma primícia. Amará o Senhor teu Deus. Mas como eu vou amar se Ele está me ordenando? É porque quando você vai obedecer, irmãos, você vai ver que não é necessário sacrificar. Ó, que coisa linda agora. Gênesis capítulo 22. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vai dando glória aí, irmão. Aleluia. Ó, Gênesis capítulo 22, versículo 1. Vamos ler aqui no começo. Para entender. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Ele disse, toma agora o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e amarrou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto. Olha só, irmãos, tanta coisa que Abraão foi fazendo. Ele levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro, não no primeiro, não na primeira hora, não para já, mas ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse, Abraão, aleluia, a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu, aleluia, e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Amém? Vou parar aqui só um minutinho. Irmãos, olha só o tanto de coisa que Abraão teve que fazer. Agora eu te pergunto, irmãos, se no decorrer dessas coisas todas, aleluia, Abraão, irmãos, não tivesse com a sua mente ligada ao Senhor, ou seja, irmãos, em toda essa situação, aleluia, se Abraão, aleluia, não tivesse guardado a sua vida e o seu coração para obedecer à voz do Senhor, poderia ter, aleluia, saído do propósito ou não? Poderia ter saído do foco ou não? Porque foram muitas coisas que Abraão precisou fazer. E ao terceiro dia, irmãos, até achar, até Deus mostrar, Abraão, olha ali, aquele ali é o lugar. Então, irmãos, presta atenção numa coisa. Aleluia. Não ficais ansiosos por nada. Deus vai dar a direção certa, no tempo certo, na hora certa. E note uma coisa, irmãos, Abraão está indo sacrificar o seu filho. Abraão, irmãos, não está indo pegar alguma coisa, aleluia, qual ele tinha por promessa para receber, não, ele está indo sacrificar o seu filho. Coisa que era para ele mais dolorida ainda, aleluia, renunciar e entregar o seu filho ao Senhor. Mas em tudo isso, irmãos, em todos esses afazeres, os olhos do nosso irmão, do nosso pai da fé, Abraão, nunca saiu do Senhor. Aleluia. Então entenda bem, irmãos, nos dias de hoje, quantas coisas, aleluia, eu vou dizer aqui, o Senhor tem nos feito. Irmão, Deus, tira Abraão da terra do meio dos seus pais. Tira Abraão de lá. Fala para Abraão, vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus não deu um mapa a Abraão. Deus não deu nada. Deus não falou, Abraão, a terra é tal, vai lá. Só você procurar, você vai encontrar alguém, alguém vai te conduzir. Não, sai da terra, ele está andando, ele está caminhando, irmão, sai da obediência. Irmãos, no caminho da obediência, nós somos introduzidos ao lugar da bênção. Aleluia, nós precisamos entender. Irmãos, eu não preciso saber, eu preciso obedecer.
templo assim, sem a pessoa. Não, irmão, o tempo assim já foi. Agora nós estamos no tempo da preparação para entrar no céu. Ou seja, o que Deus vai fazer para ensinar, já está ensinando, irmãos. Nós precisamos obedecer. O obedecer, irmãos, é por amor. Né? Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Porque, irmãos, se não fosse por amor, não poderia ser feito. Então, tudo que você fizer, faça por amor. Não porque está mandando, não é pedindo. Faça por amor. Aleluia. Quando eu faço, irmãos, porque alguém está mandando, eu não aprendi a amar o Senhor ainda, irmãos. Aleluia. Porque quando eu faço por amor, eu estou fazendo como ao Senhor. E quando eu faço como ao Senhor, irmãos, automaticamente o Espírito Santo de Deus vem sobre a minha vida. E este amor, para que eu possa amar o próximo, para que eu possa fazer com amor as coisas. E se a imagem e semelhança de Cristo foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, irmãos. E a nossa entrega tem que ser por amor. O nosso se doar tem que ser por amor. Não existe uma igreja, irmãos, evangélica cristã, aleluia, que sirva ao Senhor se não for por amor. Não existe, irmãos. Você quer ver uma coisa? Aleluia. Muitos falam, né? Nós amamos a Deus pela igreja primitiva. Atos Apóstolos capítulo 2 começa ali. Um grande avivamento. Aleluia. Pessoas se chegando, se quebrantando, né, irmãos? Coisas maravilhosas, como Deus fez ali, das pessoas chorando. Pedro, na primeira mensagem que ele prega, ele ganhou quase 3.000 almas para o Senhor. E aí vai indo, irmãos, aquela coisa maravilhosa. Mas note, irmãos, aleluia, que havia um tempo, aleluia, da igreja primitiva até a igreja do Apocalipse. Já passou-se uma história, já passou-se uma caminhada. E agora chegou no tempo da igreja do Apocalipse. Irmãos, em qual tempo nós estamos? Na igreja primitiva ou do Apocalipse? Você está entendendo onde você está querendo chegar? Aleluia, com pouca força não negaste meu nome. Irmãos, observa só como está as coisas. Ali, irmãos, as pessoas iam se entregando, mas passando-se o tempo, irmãos, começou-se as lutas. E agora o Senhor fala que o caminho vai se estreitando e são poucos, aleluia, que vão entrar. Aí você observa, irmãos, algo muito maravilhoso nessa escritura. E é onde nós temos que pegar o erro de alguns e começar a aprender com esses erros para não errar com eles. Sendo que hoje em dia, irmãos, nós olhamos o erro do próximo, se ele errou, para errar também. Não! O erro, irmãos, é aprender com ele. É por isso que Deus deixou. E aí, irmãos, a gente observa, aleluia, alguns, a igreja de Éfeso, irmãos, que igreja maravilhosa. Tu foi fiel nisso, tu foi fiel naquilo, tu fez isso, tu foi contra os paraítas e tal, aquela coisa toda, tu foi valente, corajoso, mas tem um porém algo para vocês, que deixaste o meu primeiro amor. Aleluia. Observa, aleluia, uma igreja que defendia, uma igreja que lutava, mas que deixou escapar o primeiro amor. Isso que não pode acontecer. Aí é onde nós precisamos enxergar algumas coisas como igreja. Aí no século XXI, não mais como igreja primitiva, mas uma igreja do século XXI. E que tempo nós estamos vivendo? Um tempo que muitos estão deixando esfriar o seu amor. A iniquidade tem se aumentado a cada dia. Eu agora preciso fazer, pastor. Eu preciso ficar ligadinho com o Senhor todo o tempo. Todo o tempo, aleluia. Parece depois terminar de entrar aqui, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, observa aqui, que nós lemos em Filipenses capítulo 4. Agora no 7, irmãos. Aleluia. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo. Por que Paulo está falando isso? Porque é só Deus, irmãos, para guardar. Irmãos, só tem um caminho, irmão, para sermos guardados pelo Senhor. E esse caminho se chama oração, comunhão, aleluia. E busca constante da palavra. Irmãos, nós olhamos algumas coisas, eu estou olhando, estou observando algumas coisas nos dias de hoje. Irmãos, as pessoas, irmãos, que estão vacilando um pouquinho, estão sendo tomadas. E quando você vai ver, está ali dando conta como foi tomado, como isso aconteceu, como caiu, como aconteceu, não está dando conta. Mas, irmãos, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Por que vai guardar? O que não vai sobrevindo? O que está sobrevindo sobre o mundo nesses dias, irmãos? Quando a Bíblia fala, o amor de muitos vão se esfriar, a iniquidade, e tantas coisas vão acontecer. Irmãos, qual que é o meu papel como igreja? Ficar ligado. Por que os discípulos não ficaram ligados, irmão, quando Jesus falou que precisava padecer pelo amor, aleluia, de nós como igreja, aleluia, dos seus próprios discípulos? Sabe por quê, irmãos? Porque as mentes, aleluia, dos discípulos estavam carregadas. Sabe por quê? Não, eu quero curar o enfermo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer tudo.
pouco, irmão, aleluia, chegando ali a hora de ir embora, ele falou assim: meu bem, bora comigo. Ora comigo, glorifico a Deus, mas as lutas é Deus, as batalhas constantes. E eu falo para você, eu tenho uma fraqueza, uma área. E eu falei assim: rapaz, Deus vai te fortalecer, Ele tem te fortalecido. Tem. Agora, irmãos, presta atenção numa coisa aqui. Antes dele falar tudo isso, ele contou o testemunho dele. E eu louvo a Deus, porque quem sabe o Ricardo, irmãos, é aquele que me abençoou com um golzinho na época. Eu tenho um testemunho aqui, que eu vendi um carro, aquela coisa, estava de moto e tal, fui para a igreja, na chuva, e minha esposa. Eu falei assim: eu preciso de um carro por um momento, só para o menino tomar essa chuva aí, voltar, aquela coisa. E aí, irmãos, orando ao Senhor, fazia um bom tempo que eu via ele, e a gente se encontrou, aquela coisa toda, e ele me ofereceu o carro dele com um valorzinho, como diz o preço de bichinho. E ele falou: você pode abençoar. Eu falei: glória a Deus, meu amigo. E aí, irmãos, esse é o Ricardo, com esse gol aí. E aí, irmãos, ele contando, né? Eu louvo a Deus porque ele me abençoou naquele dia. Eu louvo a Deus que Deus tem abençoado a vida dele. Mas ó, escuta só, irmãos, antes de ele chegar aí. Ou seja, Deus está alertando, irmãos. E muitas vezes, irmão, Deus vai nos alertando sobre algumas coisas que nós muitas vezes gostamos. Mas Deus muitas vezes não vai pedir mão delas. Porque, irmãos, é necessário se esvaziar de nós mesmos, da nossa vontade, para que a vontade do Senhor, que é boa, irmãos, mesmo, irmãos. E olha, escuta só. Deus tem me abençoado tanto. Comprei meu apartamento. Eu falei: não, eu comprei, você está morando naquela casa aqui embaixo ainda? Não, casa é pequena, irmão. Falou: Deus tem me abençoado tanto. Comprei um apartamento maravilhoso. Aí a mulher não ficou satisfeita, aquela coisa toda. Deus comprou uma casa para nós aqui no Jaguaribe, comprou uma casa e tal, aquela coisa. Eu fui contando as bênçãos. E ali, irmãos, hoje tem um casalzinho de filho, aquela coisa toda, e contando o testemunho dele, me alegrei muito. E quando, irmãos, aleluia, os olhos dele, irmão, têm visto a bênção do Senhor aqui, começa a aparecer algumas coisas para tirar o foco dele aqui. Coisas evangelizadas muito pequenas, mas nem se compara. Nem se compara, irmão Patrícia. E aí, irmão, aquele abraço ali, senti Deus ali, irmãos, aleluia, fazendo algo. E ele falou assim: vou lá fazer uma visita, vou lá para o André também. Ali no André que nós encontramos no Continental. E aquela coisa e tal, ele começou a falar, irmão. Depois me abraçou de novo. Depois me abraçou. Irmão, eu sei que quase vai embora. Eu vou embora também. Ou seja, irmãos, você prestou atenção? Deus foi falando conosco que irmãos. Eu vou te colocar na terra boa. Eu vou te colocar na terra que eu não te deu. Eu vou te abençoar, vou te prosperar. Mas guarda os mandamentos. Eu ordeno para você. Nós quando o pai ordena o filho que não mexe em lugar, que não toque em lugar, que não entre em lugar. E o filho nos obedece, ele vai dar umas palmadas. Então Deus estava falando assim: ó, vocês são meu filho, eu estou mandando, estou ordenando. Aleluia. Porque, irmãos, o pai sempre quer o melhor para o seu filho. Quando a irmã Kelly, aleluia, falava com o Lucas e a Larissa, quando era menorzinha: não vai dar aí, não vou te pegar. É porque eu não queria o mal, eu queria o bem. Então, quando Deus fala, está ordenando, irmãos, quando Deus fala, faça isso, faça com todo amor, irmãos, que você vai ver o resultado disso lá na frente. Está entendendo, irmãos? O caminho que ele trilhou, irmãos, talvez no começo do seu casamento, dificuldade financeira, pagando aluguel, tanta coisa. Senhor, que luta, que prova, Senhor, que misericórdia. Não que murmurar, irmão, mas pedir ao Senhor, clamar ao Senhor para o melhor. Uma situação melhor, um conforto melhor. Aleluia. Como eu fiz com a irmã Ivana, chegou da Bahia, apenas com uma televisão na geladeira. Televisão nas costas, lá de Jequié. Chegou aqui com a televisão nas costas, irmão Patrícia. E aí, irmãos, não que murmurar, irmãos, mas Deus conhecer a necessidade do Espírito Santo de Deus colocava. Senhor, vai lá uma casinha melhor. Eu lembro quando eu vou, irmãos, a casa que precisa de Osasco, ela passou. Vamos, glória a Deus, estamos felizes. Por quê, irmãos? Porque Deus sabe as nossas necessidades. E Deus sabe, irmãos, o Espírito de Deus sabe o que colocar em nós para nós clamarmos ao Senhor. Por quê? Irmãos, é o que nós pedimos aqui, nós lemos aqui, ó, aleluia, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Eu te ordeno, tá? Mas me amando, hein? Se você conhecesse como era antigamente, não, antigamente era assim. Agora o tempo do amor só vai entrar
está ligado no corpo. E eu vou dizer, você está ligado na cabeça, que é Cristo, irmãos. Ou seja, há um sangue que corre dentro de você. Há um sangue que vai te remir e te remiu de todo o pecado, irmãos. E quando eu digo pecado, irmãos, é tudo aquilo que veio de lá de trás para os dias de hoje. Porque, irmãos, uma criança quando nasce, tem pecado não, porque não sabe. A consciência dela não sabe o que é certo e o que é errado. Mas quando ela começa a conhecer o que é certo e errado, irmãos, já pode começar. Desceu a palavra, quando desceu o cajado, né, irmão? Começa a instruir, começa a ensinar, começa a doutrinar. Porque, irmão, quando vai chegar um tempo, aleluia, com 12, 13 anos, vai querer iniciar o batismo, você está Jesus, aquela coisa, vai dizer no batismo. Cumprimento, mas precisam aprender com os pais. E aí, irmãos, hoje nós precisamos estar cada dia enquadrado. Irmão, a gente está vivendo um período, irmãos, tão assim, tão louco, né? Eu vou dizer que tão doido, irmão Patrícia. Irmãos, esses dias a gente tem observado. Tempo atrás eu estava orando aqui por um casal de obreiro ali da empresa. Pedi oração, coloquei aí, deixei e tal. Falei com ele, falei com a esposa. Estou orando com vocês. E tomaram a decisão de sair da igreja. Sair da igreja e falei, Deus, não estou orando faz muito tempo. Irmãos, a nuvem nos guia. O Espírito Santo não traz confusão. O que Deus sabia? O que eu vou falar com ele que estou orando? Irmãos, quando a gente chega para alguém, quando o pastor ou o líder chega para quem está liderando e fala assim, eu estou orando por você, irmão. Vigia. Qual que é o papel de quem está ali por trás? Amém. É como eu falei, irmãos, eu falei hoje. Eu louvo a Deus, irmão, quando a gente traz um ensinamento, ou a gente senta para conversar e Deus nos usa para exortar, e a pessoa fala, eu estava precisando disso. Porque recebeu de todo o seu coração. E quando recebe, irmãos, as coisas vão acontecer, vai fluir, Deus vai dando livramento. Porque, irmãos, aleluia, ó, aleluia, o que nós lemos lá, que Deus nos livra, ou seja, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Então, irmãos, nós não sabemos, eu preciso estar debaixo da paz, eu preciso estar debaixo da graça. Aí, irmão, não, aquela coisa, daqui a pouco, o pastor da igreja aqui, tá? Fechou a licença. Daqui a pouco, se perguntava um negócio da Bíblia, era a Bíblia ambulante, não lembrava. Está entendendo, irmão? A mente, o coração. Guarda, Deus falando, guarda. Daqui a pouco, irmão, deixa de guardar. As outras coisas vindo, entulhando. Não preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo. E, ó, o que é prioridade saindo e o que não é entrando. O que é prioridade saindo e o que não é entrando. Ou seja, irmãos, é como um copo, você coloca na água para beber. Mas muitas vezes, sem perceber, você vai ver alguém vai lá e coloca, só vai jogando, irmãos. Vou falar um termo aqui, tá? Eu gosto demais também, mas tem que vigiar. Coca-Cola. Tá aquela água maravilhosa. Não, mas essa água aqui. Tem uma coca aqui para você. Aí só vai enchendo. Você vai enchendo aqui que vai te prejudicar amanhã. Aí o camarada, irmão, é gostoso. É gostoso para você agora, Deus. Deus sabe o que é melhor para você amanhã. Deus sabe o que vai fazer para você. Aí o melhor amanhã. E aí, irmão, vai ver, irmão. O dia senti no coração de mandar uma mensagem para a esposa. Minha irmã, assim. Olha por nós. E o camarada durão já, sem pedir oração. Ao ponto, irmão, esses dias, fazia muito tempo, 7 meses, quando a gente se encontrava ali na empresa, Deus preparou o time. Aí, daqui a pouco, olha só, aqueles que te chamam para fazer besteira, irmão, é o que vai jogar depois, vira sua cara. Aqueles que te levam para o caminho da perdição, irmão, você é aquele que vai falar assim, ei, você lembra aquele dia que você xingou e está desviado? Os próprios amiguinhos, irmão Patrícia, os próprios amiguinhos que falam, larga a mão de buscar Deus, rapaz, larga a mão de igreja, larga a mão de servir ao Senhor, vamos passear, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, deixa eu dar sempre para hoje. Aí foi indo, passando, e só saindo que é prioridade.
que eu cheguei, eu olhei bem no dedo da bola do olho e deu atividade, louvo a Deus por isso. Falei, mano, como você tá? Tô bem, tá bem o quê? Eu falei assim, tá bem o quê, irmão? Tá na igreja? E aí, é salvação? Bom, a gente fala isso aí que o coração chega com ele. A gente fala isso aí, irmão, porque tem gosta de exortar, não. Mas Deus muitas vezes, irmãos, leva a exortar para ver, irmãos, pega assim, dá aquele choque de realidade na vida da pessoa. Davi tomou um choque de realidade para acordar. Então, irmão, não brinca com a sua salvação, não. Tudo que você tem mais de precioso é a salvação de Cristo. Fica brincando, não passa. Aleluia, começa a atrair tudo que é bom, boa fama, porque, irmão, as coisas passam rápido. Encontrei esse amigo, irmão, 6 anos. Eu falei para ele, rapaz, eu tinha 18 anos. Ele não passa rápido. Rapaz, eu tô até com medo, tô ficando velho. Ele não, fica com medo, não. É bom, mano, eu não pro céu. 18 anos, irmãos. 44, eu ia fazer quase 42, rapaz. Você tem medo? Não, eu fiquei medo. Tá entendendo, irmãos? Ou seja, irmãos, já tô começando a querer vir, mas eu creio na oração da igreja, irmãos. Eu creio na oração da igreja. Aleluia. Falei aqui esses dias, irmão, nós somos a geração de Ezequiel, profetizando sobre vários ciclos. Não perca, irmãos, a autoridade que Deus te deu. Não deixe o diabo arrancar o que Deus te deu, irmãos, por nada. Não troque sua bênção por nada nesses dias. Aleluia. Está preparado, irmãos? Se viesse hoje um prato de mentira para você e falar assim, me dá essa primogenitura, eu te dou essa mentira boa para você. Está preparado para dizer não, Satanás? Irmãos, como está o seu coração? Como está, irmãos? Porque a Bíblia fala, analisa-se, pois, o homem a si mesmo. Sabe, todos os dias quando eu acordo, não é porque eu sou pastor, não, irmãos, mas sabe, todos os dias quando eu acordo, eu falo, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Tu sondas e conheces o meu coração. Oh Deus, guarda ele, Senhor. Não é eu, Deus, é ele que guarda. Mas olha o caminho aqui, aleluia. Olha o caminho aqui, irmãos. Olha o caminho aqui, irmãos, tirando tudo que não é prioridade. Não vamos fazer isso hoje. Não vamos fazer isso hoje. Não, vai ter meu compromisso. Não vamos fazer isso, não, tem meu compromisso. Você é bom, né? Pode falar que eu sou bom. Pode falar até que eu sou fanático. Pode falar até que eu sou louco. Eu sou de verdade com Jesus, irmãos. Eu não quero trocar meu Cristo por nada. Que Deus tenha misericórdia com de mim, irmãos. Para nós seguirmos no arrebatamento, irmãos, nesses últimos dias, agora sim. Se você não crê, irmãos, começa a olhar para o mundo ao seu redor. Comece a olhar como foi a retrospectiva desse ano. Comece a olhar, irmãos, alguns acontecimentos, até bíblico, dentro da Bíblia, que está acontecendo no dia de hoje. Chamei os obreiros e falei assim, varão, escuta só o que está acontecendo aqui. Olha o Rio Eufrates. E comecei a mostrar o Rio Eufrates, o que é e como está hoje, e o que significa na palavra o Rio Eufrates. Boa parte sequíssima. Boa parte sequíssima. Porque, irmãos, para ver se nós entendemos, irmãos, quem guia as nossas vidas é a palavra. Quem rege sobre todas as coisas é a palavra. Quando Deus disse, haja e ouve, irmãos, não foi à toa, não. Foi já revelando o poder da sua palavra. É por isso que o cristão vai ter que andar nela, viver nela. Ela se aleluia! No dia que eu deixar de priorizar a palavra, irmãos, aí as minhas próprias vontades vão começar a ser priorizadas.
e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si, para você, Deus vai prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Aleluia, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Irmão, vamos voltar aqui. Ó, Deuteronômio, vou te mandar, mas você tem que fazer amando. Aí Deus olha para Abraão e fala assim: irmão, presta atenção. Abraão, tem um algo contigo, Abraão. Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, sai do meio de tudo aí. Você acha que tem amor no coração de Abraão na hora? Aí vou te fazer, irmãos, entender. Quando Deus aparece a Moisés, quando Deus aparece para Moisés, viu o amor pela obra? Não veio. Sabe por quê? Senhor, ele já falando: eu sou manco de palavra, não posso, não sei que tem. Aí Deus vai falando: Moisés, põe a mão aí dentro, tira, depois. Moisés, joga a vara. Ou seja, irmão, vou falando que você vai obedecendo. Ei, irmãos, Deus vai falando que você vai obedecendo, Deus vai apresentando o amor. Está entendendo, irmãos? No caminho da sua obediência, joga a vara, tira a vara, bota a mão. Deus vai acrescentando o amor, porque é pela obediência que Deus gera. Aí, irmão, ó, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Tá bom, Senhor. Irmão, se falar que Abraão já pegou o amor a Deus, não é possível, né? Tinha temor é uma coisa, agora o temor com o amor é outra. Mas enfim, Abraão vai saindo, ele temeu. Abraão respeitou, mas não começou a amar ainda de todo o seu coração. Irmão, está entendendo? Por isso, irmãos, aquele que Jesus Cristo libertou verdadeiramente é livre. Mas quando Pedro nega Jesus, irmãos, Jesus, quando vai ter um encontro com ele, o que Jesus fala? Porque, irmãos, sem amor não tem como conquistar nada. Sem amor, irmãos, ninguém faz a obra, irmãos. Por isso que Deus falou para Abraão: não sai, mas no meio do caminho você vai amar. Aleluia. Ao ponto, irmãos, chegou aqui no 22, irmãos, o maior das provações que Abraão precisou passar. Daí seu filho, teu único filho que tu amas. Você sacrifica agora. Não faça tal coisa. Então, irmãos, o caminho, aleluia, que Abraão foi trilhando, foi, aleluia, gerando amor como Deus queria na vida dele. O caminho que os discípulos foi trilhando, irmãos, aleluia, foi gerando realmente o amor no coração deles. O caminho de obediência, o caminho de perseverança. Aleluia. E aí, irmãos, só para fechar aqui com chave de ouro essa mensagem, essa palavra aqui de Gênesis capítulo 22. Aleluia, glória a Deus. Está entendendo, irmãos? Obedecer vai sacrificar, irmãos. Sempre foi. Verdade, meu Deus. Sempre foi, irmãos. Ó, irmãos, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, ele não lhe faça nada, porquanto agora, não foi ontem, agora, sei que temes a Deus. Ele não me negaste o teu filho, o teu único filho. Irmãos, um anjo, mas observa bem, versículo 13: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelo seu chifre no mar. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Irmãos, olha só o caminho da obediência.
chamou Abraão, o nome daquele lugar, o Senhor provará. Irmão, nós todos temos esse lugar de passar. Irmão, todo mundo tem esse lugar de passar. Vira e mexe, não dá uma passadinha nele. Deus tem esse lugar. Glória a Deus. A nossa caminhada sempre tem esse lugarzinho. Ó, de onde você diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se provará. Deus está te provando, irmão, você está no caminho certo. Deus está te provando, irmão, tem um cordeiro esperando, irmãos. Deus está te provando, irmãos, obedece, irmãos. Deus tem algo muito maior do que você pensa. Aleluia. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei. Que anjo é esse, irmão? Que anjo é esse, irmão? Que anjo é esse, irmãos? Aleluia, que jura por ele mesmo. Ó, diz o Senhor: porquanto, aleluia, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e engrandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Obedecer a voz gera bênção para nós, irmãos. Obedecer a voz do Senhor gera vitória para nossas vidas. Muitas vezes, irmão, a gente estando lutando, aleluia, até indagando por nós mesmos, mas não indague por você mesmo, não lute, irmãos, aleluia, contra aquilo que você não pode, aleluia, lutar. Não tem como, irmãos. A voz do Senhor, irmãos, é maravilhosa, é poderosa. Irmãos, a voz do Senhor é como martelo que despeúça bem, ou seja, a voz do Senhor é como martelo que despeúça. Não tem coração duro, não tem coração mole, não tem, irmãos, cabra valentão, não tem. Aleluia. Ó, só para encerrar, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Deuteronômio capítulo 6, versículo 2, para dar continuidade. Para que temas ao Senhor teu Deus, e guardaste todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. É diário, irmãos, é diário. Leitura bíblica diária, aleluia, oração diária, comunhão diária, aleluia, intimidade com o Pai, irmãos, vai vindo, vai vindo, irmão, vai fluindo. Amanhã você acorda e fala: meu Deus, é o Senhor mesmo que está falando comigo. É, filho, porque você está me obedecendo. Aí você vai olhar uma vez um cordeiro para mim, você não é um cordeiro para você, porque você está obedecendo. Aleluia. Ó, irmãos, glória a Jesus. E guardaste todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teus filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Olha aí, irmãos, que faz obediência. Ouve, pois, ó Israel, e atenda em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que manda leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aleluia. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo, irmãos. Aleluia. De toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ou seja, irmão, por isso Deus pediu a Abraão, Isaac. Por isso que Deus pediu a Abraão, Isaac, irmãos. Aleluia. Irmão, sabe quem era Abraão? Abraão era alguém, irmãos, que era muito filho. E irmão, é interessante, porque eu vejo algo nessa passagem um pouco diferente. Porque geralmente quem tem que nascer mais, aquela coisa toda, é as mulheres. E a gente vê, irmãos, um caminho que tinha e trilhou na vida desse casal, Abraão e Sara. Irmão, tão lindo, uniu realmente no propósito. Agora escuta isso aqui, irmãos. Sara, ela começa
século XXI. Meu Senhor, ele está pronto. Não, meu Deus, pura. Mas o não bate em mim não, tá? Eu fico assim com segurança. Irmão, mas, irmão, olha o ponto que chega. Olha o amor que chega em Sara. E aí, irmãos, presta atenção nisso aqui. Sara começa a olhar. Abraão, quando fala com Deus, Abraão fala assim: mas quem será a minha descendência? Damasceno? E Abraão começa por quê? O que estava no coração dele, irmãos? O que a gente vai deixando entrar, irmãos, pelo sentimento, é o que vai encher nosso coração. Então Deus precisava esvaziar o coração de Abraão, irmãos, para gerar um propósito muito maior do que apenas um filho. Vocês estão entendendo, irmãos? Você pensa em um, Deus pensa em algo grande. Você pensa em algo pequeno, Deus pensa em algo muito maior, irmãos. Eu vou dizer para você: não troque. Não troque a obediência ao Senhor por nada. Sara vai lá, irmãos, e fala: Abraão, eu tenho a Agar aqui. Ela não é Esther que ele falou. Se deita com ela, gera seu filho. Agora pense, irmãos, ela leva muitas coisas ali no coração, sabe? Mas o amor, irmãos, e de ver quem está do seu lado bem, vai sendo mostrado. Vai ter que de uma forma precipitada. Era pecado naquele tempo? Naquele tempo não era. Só que Abraão tinha que ser uma discussão dela. Cuida delas. Assume. Então, resumindo, irmão, vou voltar. Então, olha só, irmãos, como está o coração de Abraão. Aí, irmão, chegou o tempo da promessa. Abraão e Sara geram. Aleluia. Observe, irmãos, que Sara até ri. Eu já não estava dentro dela, mas Abraão estava cheio de confiança. Glória a Deus, meu Deus. Então, irmãos, Deus muitas das vezes vai levar nós no caminho da aprovação para nós esvaziarmos de nós mesmos para encher tudo que Ele tem para nós. Então eu vou dizer para você: não se preocupe, irmãos. Deixa Deus conduzir o seu barco. Deixa Deus conduzir a sua vida. Aleluia. Porque Ele sabe o que é melhor, irmãos. Deus não tem apenas Isaac para você. Deus tem uma promessa, irmãos. Aleluia. Tão grande sobre a sua vida. Tão grande sobre a sua vida. Não sei se você entendeu, irmãos. Mas o irmão precisa de algo, irmãos. Se posicionou, levou o outro a posicionar. Está entendendo, irmãos? Quando eu falei pelo telefone, eu preciso realmente de uma posição. Falei: pois é, com Deus é sim ou não. Aí, irmão, já pensei. Eu louvo a Deus por esse varão, porque já preparou o caminho para entrar com a palavra. É verdade. Tem razão, meu irmão. Falei: pois é, meu irmão, casa mesmo. Casa mesmo. Cumpra tudo que Deus tem na sua vida. Irmãos, é tempo de deixar Deus cumprir tudo que Ele tem na sua vida. Deus vai cumprir em nome de Jesus. Eu quero que você abra o seu coração ao Senhor, irmãos. Eu quero te convidar a orar junto comigo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero apenas orar por você, eu quero orar junto com você. Sabe por quê? Porque Deus constitui igreja. Nosso irmão mais vai estar louvando você. Se você não Sérgio quiser subir para ajudar, irmãos, Deus te colocou como igreja. Você é a igreja do Senhor. Há um tempo atrás, uma irmã sempre ligada, irmãos: pastor, tem um povo aqui querendo oração, o que eu faço? Pastor, não vou levar para orar, não, minha filha, ora você. Pastor, você que tem de ora, meu irmão, você é igreja. Irmãos, ela começou a orar. Começou a orar. Hoje Deus tem feito um rebuliço dentro do banco, os gerentões, importante, aquela coisa toda. Ora por mim, tia. Ô tia, você que tem. Aí eu te pergunto, irmãos, essa irmã se achava capaz de alguma coisa? Sabe por quê? Porque ela tinha esquecido que ela era igreja. Sabe o que o diabo quer fazer, irmãos? Fazer com que você esqueça que você é igreja. Mas você é a igreja do Senhor. E esse poder do inferno não vai prevalecer na sua. Você é a igreja do Todo-Poderoso. Aleluia, vamos orar ao Senhor. Aleluia, você quer oração? Pode vir aqui à frente.
Aleluia. Papai querido, estamos nós te agradecemos, meu Deus. Nós te louvamos, Senhor, pela tua presença. Oh, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. E ela, meu Deus, meu Pai, realmente, Senhor, enriquece. Meu Deus, meu Pai, não